Nesse vídeo nós vamos falar sobre espiritualidade. E como é um tema bem sutil, nós não temos certezas, nós temos probabilidades que podemos estudar, que podemos questionar. Quando nós estamos em um processo de despertar espiritual, nós estamos montando um grande quebra-cabeça. Só que é diferente daquele que nós compramos numa loja, porque esse não vem a figura pronta dentro da caixa. Ou fora da caixa, enfim, você sabe, na verdade é fora, né? Você sabe o que você está comprando, o que você está levando para casa. Você sabe que ao terminar de montar o quebra-cabeça, você vai ter a imagem de um urso, uma paisagem, crianças brincando, enfim, você sabe o que você está comprando. E no processo de despertar, à medida em que você vai encaixar nas peças, você se surpreende. Aquele momento assim, nossa, eu nem imaginava que era isso aqui. É totalmente diferente do meu sistema de crenças original, da minha família, aquilo que eu pensei que fosse a vida toda. Tá? Então nós temos essa diferença aqui. Nós não sabemos o que nós estamos montando. Trabalhar com a espiritualidade é aprender a ficar confortável no desconhecido, que é o que nós falamos sobre ter fé, sobre confiar em algo maior, confiar em Deus Fonte. E eu gosto de separar bem o que é Deus Fonte, quem é Deus Fonte, de outros deuses. Tá? Deuses personificados, na minha opinião, na minha experiência, não é Deus Fonte. Pode fazer parte de Deus Fonte. Porque segundo a minha visão, as minhas experiências, tudo está acontecendo dentro da fonte. A fonte está em nós e nós estamos na fonte. Mas será que já começou aqui os questionamentos? Já começaram. Será que aquela entidade, aquele santo, aquele anjo, aquele Deus personificado, será que ele tem os mesmos interesses que os meus? Será que eu não estou confundindo as coisas? Será que não tem algo por trás aí que precisa ser analisado? É isso que o despertar da consciência nos traz. Esses questionamentos e a busca por nós mesmos. Quando nós estamos bem internamente, nós conseguimos sentir segurança em falhar, em errar. Parece contraditório, mas quando você experimenta, fica mais claro, tá? E aquilo que eu falei, é algo para ser refletido, questionado. Será que é assim mesmo? Será? Então vamos falar aqui primeiro o que é a ascensão. Não é todo mundo que consegue pegar essa visão, ter esse entendimento de ascensão. Algumas pessoas entendem como a pessoa vai crescer, quem está no caminho ascensional é aquela pessoa que vai crescer na vida material. Por quê? As pessoas, tô falando humanidade de forma geral, inclusive sobre mim, tá? É as pessoas de forma geral, a humanidade. Os seres humanos têm uma visão, que é algo que está no inconsciente coletivo, de que quem trabalha com a ascensão, que auxilia outras pessoas a ascensionar, é um Messias, é um enviado por Deus, é um salvador, é alguém diferente dos demais. Então, quando uma pessoa fala assim, eu trabalho com ascensão espiritual, tem pessoas que duvidam, tem pessoas que ficam assim, não sei não, hein, essa pessoa aí acho que não bate bem das ideias, como que ela tem certeza que pode auxiliar outras pessoas neste caminho? Ela se vê como Messias? Ela se vê como uma pessoa especial, como uma pessoa diferente? E não é bem assim, até porque as experiências que eu tive, o que eu estudei, o que a minha espiritualidade interna me mostrou, que são as minhas identidades mais elevadas, que eu acredito nisso, os espíritos também, mentores, guardiões, o que eles me mostraram
é que esses messias que já estiveram aqui, eles não falaram muito bem dessa forma que eles iam salvar as pessoas. Eles vieram para ensinar. E aí cada um interpretou de um jeito. É bem parecido com aquela brincadeira do jardim de infância, sabe? Do telefone sem fio. Alguém começa a falar alguma coisa lá na frente, na ponta, e quando chega no final é outra coisa completamente diferente. Por quê? Cada um interpretou do jeito que ouviu. E foi passando a notícia até chegar lá no final. Então, essa é a minha experiência. Mas se você não concorda com isso, tá tudo bem. Aí você segue acreditando naquilo que faz sentido para você. E falando sobre isso, sobre sentido, né? Por que algumas pessoas têm uma percepção diferente das outras? É algo que a psicologia já vem falando, tá? Isso é estudado cientificamente. Que nós temos o subconsciente, o inconsciente, a mente consciente e a mente superconsciente. O subconsciente é aquilo que fica guardadinho debaixo do tapete, aquela poeira que nós não queremos olhar, seja por vergonha ou seja porque nos faz mal. Quando nós estamos, por exemplo, vou consertar aqui. Quando nós passamos por uma situação muito complicada de trauma mesmo, um medo, alguma coisa que nos fez mal, muitas vezes nós não queremos lembrar daquilo, nós queremos esquecer. Aí nós não trabalhamos, elaboramos aquele trauma, nós colocamos debaixo do tapete. Mas aquela poeira debaixo do tapete age de forma instintiva, ela nos direciona, que é o inconsciente. O inconsciente é a reação. A pessoa não para refletir. Ela simplesmente reage, é algo muito impulsivo. Em uma conversa, por exemplo, a pessoa se sente criticada, maltratada, pode ter reações. Essa pessoa pode sair correndo, simplesmente fugir, ou então atacar aquelas pessoas que ela acredita que estão a atacando. Isso é o inconsciente agindo, uma reação. A pessoa não para conversar, para questionar, ela não pensa antes, ela não usa o racional. Ela não consegue parar um pouquinho ali para respirar e conversar com a pessoa e falar assim, você acha isso de mim? Você realmente está querendo me machucar? Qual que é o propósito dessa conversa? A pessoa, ela tá reativa, tá? Então, isso é inconsciente. E o inconsciente está ligado ao subconsciente, aquilo que não foi resolvido. Uma memória, geralmente de infância, mas pode ser também da adolescência ou da vida adulta. O consciente é usar o hemisfério esquerdo cerebral, tá? Esse subconsciente e o inconsciente está ligado ao hemisfério límbico e o consciente ao hemisfério esquerdo. O cérebro límbico, hemisfério direito, e o cérebro racional, hemisfério esquerdo. Então, esse consciente está ligado ao hemisfério esquerdo, quando a pessoa analisa, observa as possibilidades e, de acordo com aquilo que ela acredita ser melhor para ela, através de um equilíbrio, a pessoa faz o que precisa fazer, tá? Então, é uma ação e não uma reação. E a mente superconsciente, que os psicólogos falam, é realmente uma expansão de consciência, é enxergar as coisas através de um olhar mais maduro, diferente, que traz crescimento para a humanidade. São os grandes pensadores, pessoas que conseguem, por exemplo, movimentar, é essa palavra, movimentar em palestras, pessoas, criação de algo novo. A mente super consciente. Na parte espiritual, nós chamamos essa mente superconsciente de alma. É a mesma consciência da alma, que é a mente astral, a mente arquetípica e a mente angélica. Nós temos a mente superconsciente, a alma. É quando a alma consegue enxergar através de um olhar mais elevado, não leva para o lado pessoal, consegue
criar novas possibilidades, tá? Ver a figura como um todo. Aqui já entra a questão do quebra-cabeça. Você não vê apenas as peças soltas. Você consegue juntar e ver com a mente a figura completa. Consegue ter uma visão mais expandida, mesmo sem a caixa ali para você modelar. Você consegue sentir isso, é algo mais intuitivo. E é interessante porque nós temos aqui algumas coisas que entrelaçam, que, sabe, faz sentido o que a espiritualidade fala com o que a ciência fala. Porque o hemisfério direito, o límbico, é a energia feminina, é o sentir, é a emoção. Enquanto o hemisfério esquerdo é o racional, é a energia masculina. E os cientistas falam, os psicólogos, falam que quando você consegue usar os dois hemisférios cerebrais, você encontra o seu propósito de vida e a sua identidade. Você consegue entender quem você é. Nós temos o equilíbrio entre feminino e masculino. Você consegue encontrar a sua real identidade, o que você veio fazer aqui. E as pessoas que passaram por traumas, que ficam agindo através do cérebro límbico, não conseguem saber quem são de verdade, perdem essa identidade. E por isso que existem tratamentos para fazer a ativação do hemisfério esquerdo e assim a pessoa se encontrar. Porque essas pessoas que passaram por traumas não têm uma visão de futuro. Elas não conseguem enxergar o futuro. Elas só ficam olhando para o passado. Aqui no canal tem uma aula que eu falo sobre isso. Eu vou colocar no card para quem quiser aprofundar, tá? Aqui foi um resumo mesmo para juntar esses conceitos e passar o que eu preciso passar nesse vídeo. Eu tô com um resumo aqui para não me perder, por isso que eu olho para baixo. Porque senão eu falo as coisas aqui, vou falando e depois, sabe, aquilo que eu tinha que passar, não passei. Eu aprendi, tá? Uma coisa minha, como eu falei, você não precisa concordar, mas às vezes o que eu vou te mostrar aqui vai te ajudar a expandir a consciência. Eu compreendi com o meu coração que a vida é uma só. Porque nós não criamos a vida. É a fonte criadora que cria a vida. Então, portanto, é uma criação eterna. Sempre existiu e sempre vai existir. O que nós temos aqui é uma experiência, que nós chamamos também de encarnação. É uma experiência. Uma fase, um take do filme, algo nesse sentido, tá? É uma experiência. Vida é uma só e o que nós temos aqui são experiências. E cada uma dessas experiências, que são as encarnações, nós temos um invólucro, que é o corpo físico. Terminou essa experiência, o corpo físico fica e nós continuamos as experiências, seja aqui neste planeta, seja em outros planetas. Então, nós estamos já entrando na multidimensionalidade e na vida fora do planeta Terra, que isso é a ufologia. Algumas pessoas trabalham como ufologia. Eu acredito nisso por conta das minhas experiências, mas isso não impede que eu mude de opinião. Foi mais uma situação que a vida me ensinou. Há 3 anos atrás, eu passei por algumas experiências que eu bati o pé que eu tinha encontrado o meu propósito de vida. Ah, eu encontrei porque espíritos me falaram. Porque fulano me falou. Porque aconteceu isso. E depois eu entendi que não era nada daquilo. Então, toda aquela minha expectativa que eu tinha jogado em cima de entidades e de médiums e de ferramentas foi desconstruído. E eu aprendi com isso a não dar mais essas certezas. Ah, porque é assim e tal. Claro que quando nós estávamos ensinando, nós falamos sobre aquilo que está acontecendo no momento. Mas no começo e no final das aulas eu sempre falo, olha, tudo que eu estou falando aqui é algo para ser refletido. Porque as coisas podem mudar.
E por que que as coisas podem mudar? É aquilo que eu estava falando sobre as nossas mentes. Depende da mente em que nós estamos operando. Qual mente que nós estamos usando? Eu estou usando a minha mente subconsciente, o meu inconsciente, eu estou traumatizada e só funciona o meu hemisfério direito, o meu hemisfério límbico? Então pode ser para mim uma verdade nessa fase que realmente alguém vai trazer o meu propósito, que realmente entidades é que vão me proteger, que realmente aquela religião é melhor para mim. Então, aquela fase da minha vida, para mim, é aquela verdade. Eu acredito naquilo e ela se torna minha verdade. A partir do momento que eu equilibro o meu hemisfério límbico, que eu trabalho a minha energia feminina, e que eu ativo o meu hemisfério esquerdo, racional, equilibro o feminino e o masculino, aquilo que antes era uma verdade para mim, deixa de ser, deixa de fazer sentido. Aqueles seres que antes eu conectava a eles, que eu fazia um trabalho espiritual com aqueles seres, eu preciso deixar para seguir em frente. Porque não são todos os espíritos que querem evoluir, mesmo que eles estejam lá no plano espiritual. Às vezes eles não querem. A vontade deles é permanecer trabalhando naquelas dimensões. Eles querem permanecer lá. E para quem está lá, aqueles seres podem ser úteis, podem ajudar, podem trazer proteção ou não. Que é aquilo que eu falo sempre. O que é importante para você? Qual é o caminho que você quer seguir? Qual é a sua verdade? O que está ressoando no seu coração? Ou o que não está? É isso que você tem que saber. Porque realmente, em uma fase da minha vida, aquela era a minha verdade. Alguém tinha que trazer, alguém tinha que me ajudar de fora, alguém tinha que ser o meu salvador, o meu Messias. Eu vou usar o termo que nós usamos aí no começo do vídeo. Alguém tinha que ser o meu Messias. Aí, a partir do momento que é o equilíbrio, que eu estou disposta a me curar de verdade, que eu estou disposta a reconhecer a minha identidade, a realmente saber quem eu sou e trazer esse verdadeiro eu para cá, eu tenho que estar disposta a soltar aquele grupo de seres, aquela egrégora, para seguir em diante. Aí, ok, nós temos aqui o equilíbrio subconsciente, inconsciente, inconsciente. Olha só, eu vou falar de novo porque tem muito consciente aqui. O subconsciente, vou falar devagar agora. Subconsciente, o inconsciente e o consciente. Tô aqui equilibrada nessas três mentes, que nós temos a identidade encarnada, tá? Nós temos aqui uma identidade. Ok, aí agora eu vou passar para o próximo nível, a mente superconsciente. Aquilo que eu aprendi quando eu tinha integrado a minha mente consciente, algumas coisas eu vou ter que deixar para trás, se eu quero avançar para minha mente superconsciente. E avançar para minha mente superconsciente significa sair da massa. Porque tem gente que vai falar: nossa, isso é conversa de louco. Da onde isso? Da onde que eu consigo me salvar? Da onde que eu consigo ter contato direto com a fonte criadora? Da onde que eu consigo ter todas essas informações? Da onde que eu consigo sair desse ciclo de reencarnações e falar para alguns seres que eu vou fazer aquilo que eu quero? Sendo que aqueles seres, eu acreditava que eles eram maiores do que eu, e agora eu vejo essa consciência fala que é tudo a mesma coisa. Que consciência que é essa que fala que eu tenho o mesmo poder que anjos, ou às vezes até mais do que anjos, do que mestres, que muitos seres se apresentam como mestres aí? Como que essa consciência me fala isso? Que eu tenho esse poder todo de falar: não, eu não vou voltar para a Terra. Eu não vou, porque eu sei que existe um caminho mais leve. Com toda essa autoridade,
Ah, mas isso é arrogância. Então, ativar essa mente super consciente é realmente se permitir ser mal falado, ser criticado. Porque você começa a sair do normal, do natural, daquilo que muitas pessoas vivem. E não é que existe um maior e outro menor. Existem níveis de consciência e o que a pessoa quer fazer, o que a pessoa quer seguir, aquilo que ela acredita. Se a pessoa não acredita que ela é capaz de se curar, não adianta ela pagar o melhor terapeuta, os melhores tratamentos, seja com psiquiatra, psicólogo, ir para um retiro espiritual em Bali, por exemplo, na Tailândia ou no Egito, seja lá o lugar que for, que tenha portais espirituais. Se a pessoa não acreditar que ela pode melhorar e que ela tem condições de ser um ser humano melhor, de agir diferente, não adianta. Ela pode fazer esse movimento externo, mas sempre a justificativa interna vai estar lá. Ah, mas não posso, não consigo. Foi interessante eu falar sobre psiquiatra, psicólogo, essas coisas, porque da mesma forma que existem entidades, seres, grupos espirituais, egrégoras, religiões para cada mente dessas, existe também um tratamento para cada mente dessas, cada fase dessa aqui que nós estamos passando. De acordo com aquilo que a pessoa quer. Inclusive, tem pessoas que vão rejeitar, por exemplo, um tratamento psiquiátrico. Pessoas que vão falar assim: não, eu não quero, eu quero trabalhar com a espiritualidade, assim como outras pessoas vão falar: eu não quero trabalhar com a espiritualidade, eu quero tratar com um psiquiatra, eu quero tomar remédio. Cada um sabe o que é melhor para si, ou não. Ou às vezes a pessoa se sabota. Mas aonde que a pessoa se sabota? Eu não sei. Pode ser tanto do lado científico, médico, essa parte mais material, quanto na parte espiritual. Por isso que o seu coração que vai te dizer. Então, nós falamos aqui sobre reencarnação, que a vida é uma só, né? E reencarnações podem ser várias, muitas, que são as experiências, tá? E o que pode acontecer após a morte do corpo físico? O que pode acontecer? Eu vou falar daquilo que foi passado para mim, aquilo que eu experimentei. Aí, se você não concordar, ok. O que pode acontecer? Algumas pessoas já relataram no quase morte, isso, na experiência de quase morte, o EQM, que elas veem uma cena, cenas, aliás, né, um filme passando na mente delas, de tudo aquilo que elas viveram. Elas veem aquela cena, depois elas veem um túnel e uma luz no fim do túnel. O que foi, hein, Ninho? Tem um gato miando aqui. E ele tá alimentado. Algumas pessoas relatam isso. A informação que eu tenho, que eu recebi, é que essas cenas que vão passando são as memórias que estão nas nossas células, principalmente na primeira célula, que é por onde é integrado a alma. Ali na fase de concepção, tá? Nós temos o óvulo, o espermatozoide, e ali forma-se o zigoto, aí toda essa parte de concepção mesmo, fisiológica, é integrado à alma. E naquele momento da integração da alma, vem as memórias de experiências passadas, porque a vida é uma só. Essa alma carrega as várias experiências. Então, vem aquelas memórias que ficam integradas ali na primeira célula. As informações que eu recebi, aí já entra a parte de ciência queilôntica. Deu um branco, peraí. Então, não é para falar isso.
Se deu um branco, não é. Ok, então pula essa parte aí. Quando dá um branco é porque assim, não é hora para falar, Nini. Não vem falar agora disso. Eu já entendi o recado. Então as memórias ficam ali. E no momento de morte, da morte do corpo físico, passa aquele filme que são as memórias, principalmente dessa vida. Por quê? As outras vidas, as vidas passadas, estão ancoradas nessa vida. Eu vou abrir pro gatinho. Então passa um filme na cabeça da pessoa. Ela vê aquele filme, as memórias. Aqui que entra as situações importantes para conseguir fazer a ascensão. Aí vem memórias de apego a pessoas. Pode ser o excesso de amor, bem entre aspas, que é a carência, e o ódio. Aí vem aquela memória. Nossa, quando eu era criança, teve uma amiga na escola que fez bullying comigo e por conta daquele bullying eu me senti inferior. A minha autoimagem ficou toda bagunçada, eu não consegui bons empregos, tudo por conta daquela amiga de infância. Aí o que acontece? A pessoa, o ser, fica preso naquela história, fica revivendo aquele looping, sabe? Fica naquilo ali, ó, naquela energia. Aquela amiga de infância, que raiva, porque ela fez comigo, destruiu minha vida, eu nunca cresci por conta daquela amiga. E aí a pessoa não vai para a luz, não segue o túnel, fica onde? Fica presa naquele loop. E ficar presa naquele loop, aquela história, cria uma âncora aqui no planeta Terra para ela resolver aquela pendência. A pessoa não consegue enxergar mais nada, que é aquela situação que nós falamos do inconsciente e da reação. Tá no grupo de pessoas, alguém critica, a pessoa estoura, fica nervosa, irrita. Mesmo que terminou aquela reunião, ela não para de ficar remoendo aquilo. Ai, eu deveria ter feito aquilo, deveria ter falado não sei o que, deveria ter me protegido, deveria. E acabou o dia da pessoa. Ela fica presa àquele loop. Fica pensando. É a mesma coisa aqui no pós-morte. O espírito, aquele ser, fica pensando na amiga de escola. Ou então, ai, o meu marido vai ficar sozinho, ou a minha esposa, eu não quero deixar, e agora o que vai ser dele sem mim? E se ele casar com outra, se ela casar com outra, fica presa aquele loop, aí ancora na densidade. Esse ancorar é na densidade. Apego a sonhos. Mas eu tinha um sonho de viajar e eu nunca viajei. Nossa, é mesmo. Tô vendo aqui a história da minha vida. Eu só trabalhava, eu só cuidava de filho, eu só estudava, nunca me diverti. Eu deixei aquele sonho passar. Eu queria ser cantora, eu não fui. Mas que arrependimento, por que eu fiz isso comigo? Eu me maltratei, me deixei de lado. Âncora. Tá entendendo? Aí puxa. Apego material também. Nossa, eu deixei uma casa maravilhosa e agora as pessoas vão usufruir da casa e como é que vai ser? Ou o carro, ou o dinheiro que eu deixei. Eu tinha tanto dinheiro, agora que eu fiquei rica ou rico, né? E não vou usufruir disso mais. E o dinheiro lá, eu quero usufruir aquele dinheiro. Âncora. Puxa a pessoa para aquilo ali, tá? Puxa a alma da pessoa para ficar preso a matéria, aquele objeto de desejo. Vícios, a mesma coisa. Álcool, pornografia, essas coisas. Se torna uma âncora. Aí tá. Você conseguiu deixar passar, né? A pessoa deixou passar essa história, ela tá desapegada. Ela entendeu que os filhos vão conseguir se cuidar, que eles têm força para superar essa morte, o luto. Marido pode namorar com quem quiser, se envolver com quem quiser, ele é livre. O ser ali desapegou de sonhos. Tá tudo bem, eu não consegui realizar esse sonho, mas tá tudo bem. Às vezes até uma pessoa assim, né? Eu nunca tive filho,
Ah, eu quero tanto ser mãe, é um sonho. Aí a pessoa que conseguiu deixar passar, ah, tudo bem, não tive filhos, é porque não era pra ser, tá tudo certo, eu aceito aquilo que eu tinha que passar, tá tudo bem. Ok, então a pessoa consegue atravessar o túnel, tá? Esse túnel é um portal. Segundo a ciência crilônica, é um portal na nossa região íntima. É um portal de diamante. É um portal para voltar pelos portais internos. Porque a criação, a fonte criadora, ela cria tudo dentro dela. Então é um processo muito interno, sabe? Então é voltar para dentro. É porque existem os mundos exteriores e os mundos interiores. E para fazer essa reconexão com a fonte, que é a ascensão, a elevação vibracional, é um caminho interno pelos mundos de Edom, Edom e Adon, os mundos médios e internos. Agora a informação que eu queria passar lá atrás, que deu um branco, agora tá vindo a informação. São esses mundos internos. Então, esse túnel é para passar por esses mundos internos, para nós podermos, acho que essa palavra, se estiver errada a gramática, deixa pra lá, tá? Para nós termos condições, nós termos condições de alcançar dimensões mais elevadas. Então, nós fazemos um processo de integração das nossas identidades mais elevadas. Porque existe um processo de descida na matéria, de fragmentação e depois um processo de integração. E nós temos essa porta de diamante que fica na nossa região íntima, que é bem onde que nós temos aí feminino, masculino, todas essas energias, a energia feminina e masculina em equilíbrio, nós temos contato com a fonte criadora. Então, nós temos essa porta de diamante que é esse túnel. Nós passarmos por esse caminho interno para fazer a ascensão. E nós temos 2 caminhos de ascensão, uma forma assim de explicação mesmo, que é um caminho externo, que é quando nós aceleramos as partículas e não tem morte do corpo físico, nós aceleramos e carregamos tudo para os planos mais elevados, só que neste momento não está sendo possível esse caminho. E nós temos um caminho interno que é por essa porta de diamante, por esse portal que é o túnel, que está na região ali sexual, sabe? É esse, você vê que a nossa sexualidade equilibrada, que é o prazer de ser quem nós somos, nos traz esse êxtase, assim, de completude. Eu tenho tudo que eu preciso, de estar de bem com a vida. E quando a pessoa passa por traumas nessa região, a pessoa fica muito fechada, tá? É só um adendo aqui. Então, essa porta de diamante é essa situação, né, de realmente voltar para os caminhos internos. E nesses caminhos internos, né, nós temos um outro tipo de seres, né, de amigos espirituais que vão nos ajudar, vão nos direcionar e explicar como que funciona o processo para você continuar a evolução. E aí tem muitas pessoas que acabam voltando para cá. Tem pessoas que vencem essa, vamos colocar vencem bem entre aspas, que é o desapego à história. Ah, tá tudo bem, eu errei, ok. Eu fali, ok. Eu ajudei muitas pessoas, ok. Meu marido vai ficar lá, ok. Tá tudo bom pra pessoa, tá tudo certo, ela tá satisfeita. Que é o prazer, né? Essa região sexual, a nossa sexualidade nos traz isso. Ah, tá tudo bem. Tá acontecendo um caos lá fora, mas internamente tá tudo bem. Eu aceito, eu confio, eu estou em segurança. Tem pessoas que passam por isso aqui, mas aí tem uma outra situação que são os contratos com seres que se denominam de senhores do karma. Esses senhores do karma podem interceptar essa passagem, tá? Podem interceptar essa passagem pela porta de diamante. Esses seres, eles vêm, que eles vão ler o seu campo, né? Eles conseguem fazer a leitura do seu campo, porque eles têm um contrato
né? Se eles vêm até você porque tem um contrato. Ou não, ou às vezes só quer mesmo cutucar, né? Aí no caso você se protege e fala, não, aqui não, deixa eu te falar uma coisa, eu vou passar pela porta dos diamantes, dá licença e pronto. Então esses senhores do karma, eles vêm com algumas conversas dependendo da sua personalidade, daquilo que... Melhor, vou até falar da pessoa e não sua, não uma coisa tão assim, é pra você refletir. Eles vão falar de acordo com o que tá nas emoções da pessoa, o que a pessoa acredita. Eles podem falar, tentar convencer as pessoas a voltarem para cá de 3 formas. Para resolver pendências, que é, olha, você tem karma, você tem que estar 100% limpo, não tem como passar se não tiver 100% limpo, então tem que resolver karma, tem pendências, você não resolveu tudo e começa a puxar karma, tá? Inclusive, essas pendências aqui, esses karmas, podem ser karmas verdadeiros e podem ser karmas inventados. Porque seres em desequilíbrio, eles mentem, tá? É isso que eu aprendi. Aí fica a seu critério. Se você pensa assim ou não. Eles mentem. Então, eles podem inventar karmas para te convencer que você tem que realmente pagar. Karmas muito pesados. Porque para passar pela essa porta de diamante, o que eu recebi de informações é que não precisa estar 100%. Tem que ter uma quantidade mínima de purificação, porque senão você não consegue nem chegar lá. Você é puxado no filme que tá passando, você já pega as coisas negativas para você. Você já se mistura aquela história, fica com raiva, fica com ciúmes. Que são aqueles que nós chamamos de pecados capitais, né? Para ficar fácil o entendimento, que te pega pela gula, pela preguiça, por aquilo ali. Você mesmo que se, né? A pessoa mesma ali, aliás, que se mistura a situação e já se prende, tá denso demais. Então tem essa situação aqui do karma, como eu falei, para passar pelo portal de diamante não precisa estar 100% purificado, porque existem plataformas do outro lado da vida que você continua a trabalhar, tá? Você reveste o seu corpo de... é um corpo cristalino, para não receber influências, e você continua a trabalhar o seu DNA, as ativações, né, das letras de fogo, que são códigos da fonte criadora, para você acessar essas frequências mais elevadas, porque é tudo por sintonia. Então são criptografias. As letras de fogo são criptografias. Você vai abrindo essas criptografias e você consegue acessar os portais, as plataformas, porque está no mesmo padrão. Quando não está no mesmo padrão, nós não conseguimos enxergar. Nós ficamos naquilo ali que a nossa mente conhece. Então, esse trabalho de DNA é realmente para te mostrar que existe algo além e para que a sua energia fique no mesmo padrão. Então, nós temos aqui o karma, nós temos uma outra situação que os senhores do karma podem nos pegar, que é: olha, você precisa ajudar seus familiares, seu filho ficou chorando, tá de luto, e você tem que voltar para ajudar, ele precisa de você. Se você não ajudar, o seu filho vai ficar preso aos vícios, você viu tanto que estava difícil, e aí a pessoa fala assim, né? Não, então eu vou voltar pelo meu filho. E nós temos uma outra situação que são os trabalhadores da luz. Você precisa voltar para salvar outras pessoas, para fazer o trabalho de cura, você não cumpriu a sua missão. E aí tem muitas pessoas que voltam por conta disso. Realmente eu tenho que cumprir a minha missão, eu tenho que voltar. Aí fica a reflexão. Isso é bom para você? Você acha que realmente as pessoas precisam de você? Elas não conseguem buscar o próprio caminho, elas não conseguem sentir o que é bom para elas? As pessoas não conseguem se curar dos próprios vícios? Agora vamos colocar aqui, ok, meus familiares conseguem, né? Eu confio nisso, mas eu sinto que eu tenho uma missão
maior para com a humanidade transmitir mensagens. Ok, né? Realmente existem essas missões, esses contratos de ensinar as pessoas. Mas será que o que você fez, o que você está fazendo, já não seria o suficiente? Eu aprendi nos últimos meses que o perfeccionismo, sabe, esse sentimento de insuficiência, eu tô fazendo pouco, é que nos aprisiona aqui. Então isso vale também para as pessoas que têm como missão facilitar o processo de cura. Entender que o que você faz já é o suficiente. Pelo menos foi isso que eu entendi. Sabe? O que eu faço está sendo o suficiente, então enquanto eu estiver aqui, se essa é a minha missão, se é esse o meu contrato, enquanto eu estiver aqui eu vou dar o meu melhor. E deixa quem quiser criticar, que critica. Se meu trabalho não está servindo de nada, então não serve. Ou se está ajudando algumas pessoas, então é isso. É simplesmente eu tô no aqui e agora, tá? É isso que eu entendi e que eu estou buscando praticar. Eu estou aqui agora, o hoje é o que importa para mim. Eu estou entregando um conteúdo que eu senti que tinha que passar, que as minhas identidades mais elevadas, meu eu superior, pediu que eu transmitisse, os espíritos, quem você acreditar ali, tá? E é isso. Se vai aproveitar de alguma coisa esse material, vai servir para alguém, ok. Se não vai, eu tô fazendo a minha parte. Para na hora que eu for fazer a minha passagem, olhar para trás e falar: não, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Eu dei o meu melhor e pronto. Eu fiz o suficiente. Porque se eu ficar com essa crença de insuficiência, é insuficiente, é pouco, provavelmente eu vou voltar. Eu posso mudar de opinião quanto a isso? Com certeza. Neste momento, é isso que eu tenho para passar. Inclusive, eu sei que as pessoas que vão chegar aqui é porque neste momento é importante para elas. E depois de um tempo, pode não servir mais. Que é aquilo que nós falamos logo no começo do vídeo sobre a mente. Qual é a mente que você está usando como ferramenta agora? Ou é a mente que está te usando? Fica mais essa reflexão. É você que usa as suas mentes ou elas te usam? Você sabe mudar de ferramenta, virar a chave? Assim, olha, eu estou conversando com essa pessoa aqui e eu sei que eu tenho que ser bem racional, então eu vou reduzir a voltagem aqui. Agora, com essa pessoa aqui, eu vou elevar essa voltagem e vou para minha mente superconsciente. Neste momento, é adequado isso, esse momento não. Você consegue sentir isso? É uma reflexão aí para te ajudar, tá? Então é isso. Gratidão por tudo. Até mais. Tchau, tchau.